Olá, para você que chegou agora, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os 6 pilares para adaptar o currículo dos alunos com dificuldades, né? Vem comigo que hoje a gente vai falar muita coisa, né? Eu quero deixar bem claro que é uma coisa bem introdutória, mas é um negócio que vai dar, são os pilares, mas eles são a base. E ainda vai ter algumas surpresas para vocês, tá? Então, tô sempre aqui, né? Eu sou a Maria Carolina, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, psicopedagoga pelo Mackenzie e eu atuo em escolas fazendo exatamente isso. Eu sou psicopedagoga de escolas e atuo adaptando o currículo, desenvolvendo os alunos com dificuldades, né? E hoje eu quero passar os 6 pilares que eu uso para fazer isso, para dar conta de adaptar currículos e currículos independente do laudo, né, do CID, do que se a criança tem um transtorno mesmo, se é uma dificuldade específica, tá? Então a gente vai bater um papo. E gratidão por quem tá aqui agora, parar o seu almoço para vir com a gente, né, bater esse papo. E para começar, gente, eu já quero dizer que é o seguinte: os pilares e tudo que eu tô falando, ele é baseado na adaptação de currículos com dificuldades dificuldades acadêmicas. Não vou falar sobre dificuldades emocionais, nada que envolve, mas sim de uma dificuldade que vem de não acompanhar a turma, seja de qual segmento for, tá? Então, para quem tá chegando agora, a gente vai falar sobre os 6 pilares, né? Eu vou passar 6 pilares para adaptação curricular de alunos com dificuldades, mas é uma dificuldade acadêmica, que eu não quero falar sobre dificuldade emocional, a gente já vem falando disso um pouquinho, mas sinto que eu e a Marcela sentimos que vocês estão precisando de um apoio mais de formação, de ajudar nessas coisas específicas. Então a gente falou assim, vamos fazer as lives agora também focada na parte, né, educacional, focada na formação dos coordenadores. Por que que nós vamos fazer isso, né? Para quem tá aqui, nós somos amigas, né? E aqui esse é o No Coração da Educação, onde eu passo ferramentas e instruções da parte psicológica para dar suporte para os coordenadores, para dar embasamento, né? E eu acho que eu e a Marcela, a gente viu ao longo do tempo que vocês estão precisando tanto do apoio psicológico, que a gente dá super fala sobre, mas de uma parte mais da psicopedagogia, né? Marcela também é neuropsicopedagoga, mas quando a gente fazia a adaptação do currículo, entrava em contato com os professores, eu fazia a adaptação e a Marcela me ajudava nesse caminho. Então hoje eu quero passar. Sem mais delongas, né? Vamos começar? Primeira coisa, gente, para além do primeiro pilar, eu quero lembrar vocês que a gente passou por uma pandemia. A gente está falando de uma pandemia, de um isolamento social e de um ensino online. Seja de qual segmento for, existiam alunos que já tinham dificuldades e que foram acentuadas com o isolamento, com o ensino online, e tem alunos que, né, criaram essa dificuldade devido ao ensino online, porque não conseguiram acompanhar, porque não conseguiram dar conta das demandas do ensino online, porque a família não conseguiu dar o suporte, e tá tudo bem se a família não conseguiu, gente. A gente tem que ter um pouquinho de empatia pelas famílias, porque tava todo mundo no mesmo barco tentando ajudar, mas às vezes é um pouco difícil mesmo, né? E aqui, uma coisa que eu quero deixar claro, ninguém vai falar de qual sintoma se é autismo, se é TDAH, se é isso, não importa. Tá? As bases aqui, eles são para todos os tipos de transtorno, todos os tipos de dificuldades, porque nem sempre uma criança só que tem transtorno tem dificuldade de aprendizagem. Então tem que ficar claro isso. Um transtorno é uma coisa. A dificuldade de aprendizagem, ela pode vir mascarada ou de uma forma muito mais simples e a gente só quer o laudo pelo laudo. Eu sou da pessoa que não fico muito ligada nos laudos, assim. Ele tem isso, tá. E o que isso faz diferença na sua vida? Desapegue um pouco dessa coisa do laudo. Ele ajuda em alguma parte, sim, mas se você conhece o aluno, não faz tanta diferença assim. Então vamos desapegar um pouquinho dessa história desses laudos, do CID, porque precisa. Não precisa, gente. Para adaptar qualquer aluno precisa de adaptação curricular em qualquer momento da sua vida. Isso é direito dele. Não é preciso ter um laudo, não é preciso ter nada, tá? Então, eu vou começar a passar um pouquinho esses pilares e a gente vai conversando. Então, vamos lá. Primeiro pilar. Qual que é o primeiro pilar disso tudo? Conhecer o seu aluno. Fazer uma sondagem, né? Mas uma sondagem específica, né? De quais são as dificuldades e quais são as facilidades do seu aluno. Carol, por que as facilidades? Porque eu quero que o aluno, além de ter a gente incentivar e evoluí-lo nas suas dificuldades, dá um reforço positivo que ele consegue fazer as coisas.
E para isso você precisa saber quais são as facilidades do seu aluno. Se ele gosta mais de matemática e não de português, então vamos mesclar. Ele consegue fazer uma de matemática e você consegue provar para ele que ele consegue fazer a de matemática e que por isso ele vai fazer a de português também, né? Então isso é muito válido, conhecer o seu aluno. Como que a gente faz isso, gente? Vamos lá. Não é o coordenador que vai fazer? Não é o coordenador que vai fazer essa sondagem. Ele vai passar para o professor. E por isso que tudo que a gente vem falando de coordenador não é inimigo do professor, precisa acolher a sua equipe para acolher esses alunos, a gente precisa ser base para os professores darem conta, mas é o coordenador que vai nortear esse caminho, né? Ele que vai passar a sondagem, vai passar. E para vocês que estão lá no nosso canal do Telegram, já fica a dica que eu vou deixar tanto toda a pauta que eu fiz para esse, né, um resumo do que eu vou falar aqui, lá no canal do Telegram, quanto uma ferramenta para vocês fazerem, para terem um norte do que vocês podem ou não cobrar desse aluno, um relatório de base, tá? Então, fiquem ligados. Para quem não tá no nosso canal do Telegram, fica tranquilo, vai lá no nosso link na bio, assim que acabar a live, se inscreve que você vai ter acesso a esse conteúdo, tá? É um material que eu sempre usei para fazer, e esse material, gente, não é feito pelo coordenador. O coordenador, gente, ele é a base disso tudo, mas não é ele que vai fazer essa sondagem, que vai fazer essa adaptação. Ele só vai dar o norte, né? Então, o que vocês vão fazer? Vão passar e uma sondagem, vai pedir para o seu professor montar, baseado primeiro, vocês vão fazer essa ferramenta com o professor, falar mais ou menos em que nível tá. Depois você prepara uma sondagem, né? Veja, e um ponto muito importante nesse daí. Carol, mas começamos o ano, ele tá com um professor novo. Quem faz essa adaptação? Eu aconselho a fazer o seguinte, gente. A professora ou o professor que estava com ele ano passado, né, que se for o mesmo aluno da mesma escola, dá um norte, faz primeiro a ferramenta da onde que esse aluno tá, como ele era o comportamento, e aí a gente faz uma nova sondagem com o novo professor. Porque aí você tem duas bases, porque você precisa de um professor que conheça esse aluno, não é você que vai conhecer, né? Eu sou psicóloga das escolas e não, na maioria das vezes, não sou eu que respondo os relatórios, porque eu não tô lá todo dia. Então entendam isso, vocês vão ser o caminho, vai seguir o caminho para os seus alunos, mas não vai ser você que vai aplicar nada, vai ser você que vai dar o norte, né? Você que vai guiar a sua equipe, tá? Se você tá gostando desse conteúdo, já quer saber mais, então aperta nesse aviãozinho que tá aí do lado, compartilha com mais pessoas, porque eu acho que esse conteúdo é muito, muito rico e provavelmente a gente tá preparando uma coisinha para quarta-feira, vocês vão ter uma novidade por aí e vai ter uma aula muito mais aprofundada sobre isso daí, tá? Então vamos lá. Primeiro pilar, a gente vai fazer uma sondagem. Quem vai fazer a sondagem é o professor, baseado nas habilidades e nas dificuldades dos alunos, né? A Joelma tá aqui falando, a Midas faz um trabalho maravilhoso, eu indico. Ah, você também é maravilhosa, né? Você é a nossa mentora, né, Joelma? Então puxamos de você, né? Vamos lá. Quem tiver dúvida, gente, vai colocando as dúvidas aqui, o que vocês querem saber, pode comentar, que mesmo depois no gravado, a gente sempre tá lá fazendo as perguntas, respondendo tudo, mesmo que seja no direct. Se ficou alguma dúvida do que eu tô falando, vai lá e pergunta pra gente. Boa tarde, Sully, tudo bem, meu amor? A Sully, ela é nossa mentorada. Ela faz mentoria com a Marcélia. A gente está desenvolvendo esse trabalho agora de mentoria também para dar mais, né, mais suporte para as pessoas, né? Então tá, partimos do primeiro pilar. Gente, o primeiro pilar já foi, a gente fez uma sondagem, a gente sabe quais são as dificuldades e habilidades desse aluno. Já a partir desse pressuposto, independente do autismo, do TDAH, do TOD, não importa. Você vai ter que analisar o que esse aluno faz. Não é porque ele tem TDAH que ele vai ser o mesmo igual a todo mundo. Não é porque ele tem autismo que ele vai ser o mesmo igual a todo mundo. Então você precisa conhecer seu aluno antes de montar essa adaptação escolar. Lembrando que nem eu falei no início para quem não estava aqui, se o seu aluno não tinha dificuldade nenhuma no passado, mas desenvolveu e ele não tem nenhum laudo, não importa. Eu quero que vocês entendam, abram a cabeça de vocês para dar suporte para os alunos de vocês, independente do laudo, gente. Se você percebe que o aluno tem dificuldade, que está com dificuldade, não importa se ele tem laudo ou não. Vocês têm que ter a noção de que a escola, ela é obrigatoriedade, é adaptar esse currículo para esse aluno, tá? E aí a gente vai pensar um pouquinho, né? Então, a gente fez essa sondagem. O que nós vamos basear para montar esse plano de adaptação, né? A gente vai pensar nas dificuldades e nas facilidades desse aluno, né? Já como eu falei, que vai ter a ferramenta lá no Telegram para vocês terem uma base, né? A gente vai pensar também nas possibilidades do momento. Então, por exemplo, Carol, na minha cidade, e tem muitas cidades,
não abriu ainda as aulas presenciais, mesmo que seja ensino híbrido. Ok, quais são as possibilidades? É online? Pode ser presencial? Pode ser online e presencial? A família tem suporte? A família dá suporte? Como é que tá isso, né? E aí, gente, um ponto muito, muito, muito importante, né? Que é válido. Quem está no online vai ter que ser muito parceiro da família e ter muita compreensão que a família vai ter que te ajudar nesse momento, tá? A possibilidade é, a família só pode uma vez na semana. Ok, uma vez na semana. A família pode 5 vezes. No ensino online, por exemplo, tinha alunos que faziam acompanhamento 5 vezes na semana, porque a família dava conta, e tinha alunos que a gente teve que adaptar para uma vez na semana, só conversando com a professora, dando suporte para os pais. Então, veja as possibilidades que vocês conseguem, tá? Esse vai ficar mais claro ao longo, tá? E aí, uma outra coisa que você tem que se basear para montar esse plano, o material adaptado, que é o nosso terceiro pilar, adaptando o material, né? Carol, mas eu tenho que adaptar todo o material? Não, gente, é por isso que vocês vão fazer a sondagem, para vocês verem se a criança, né, se o aluno, ele bate com aquilo que é esperado para a faixa etária do ano escolar dele, né? Então aí você vai olhar, por exemplo, vai fazer assim, ó, são 3 categorias que a gente coloca dessa adaptação de material. Uma, ele consegue fazer essa adaptação? Ele consegue fazer acompanhar esse material sem nenhuma intervenção, sem nada? Ótimo, consegue, excelente. Só precisa adaptar alguma coisa da fala, alguma coisa, mas consegue acompanhar com a turma. 2, ele consegue, mas precisa de umas adaptações simples. Então, por exemplo, se tem uma adaptação que é auditiva, tem que fazer uma plaquinha para ele, para botar mais visual. Se sei lá na coisa fala que é para cantar e ele não consegue falar direito, então a gente pede para ele escrever se ele tiver habilidade. Então, essa é a segunda categoria. E a terceira é, preciso montar um material de apoio total para esse aluno, porque ele não acompanha, ele vai ter que ser, né, uma turma, né, pessoal que tá entrando, olá, eu tô no nosso terceiro pilar, mas no final vou revisar tudo para vocês. Se vocês tiverem perguntas sobre adaptação curricular, vai colocando aqui que eu vou respondendo, tá? Olá, Maria, boa tarde. Gratidão por quem tá aqui com a gente no horário de almoço. Esse é um tema, gente, que eu sou assim, um xodózinho, assim, ele é meu xodó, eu amo. Vamos fazer isso, tá muito trabalho? Tá, mas eu amo falar sobre isso, amo conversar sobre o assunto, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só botar aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo, tá? E eu sei que tem muitas coordenadores têm dificuldade em fazer isso, porque é um negócio que, assim, a gente se viu no meio de uma maluquice, que era o ensino online, agora é o ensino híbrido, como que adapta. Então, pensar nisso é muito, muito importante, né? Então, vamos lá. Gente, como eu disse mais uma vez, Carol, quem que vai adaptar esse material? Normalmente, vou ser bem sincera, quando eu estou no colégio, eu faço a adaptação do material com algumas sugestões, né? Então, eu faço sugestões no próprio apostila, eu crio um relatório específico para a professora. Tá. E se não tem uma psicóloga, não tem uma pessoa especializada, é o próprio professor que faz essa adaptação. E o coordenador vai dando guias. Então, por exemplo, se você sabe que seu aluno tem dificuldade de escrita, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa montar uma apostila só de escrita, de traçado para ele fazer. Então, seu professor, você vai dar o norte para o seu professor e ele que vai montar, tá? Então é assim, por exemplo, vamos ser bem sinceros, adaptação de conteúdo. Ele consegue acompanhar? Não, não consegue, eu tenho que adaptar o conteúdo todo. Vai lá na sondagem que eu falei do primeiro pilar, vê quais são as dificuldades dele e fala assim, quais atividades da série X, porque ele se adapta, sei lá, ele pode ser do 4º ano e ter que ter adaptação para primeiro ano, né? Então, o que daquela turma ele consegue dar conta de fazer e não consegue. E aí você vai fazer quais são as dificuldades? Eu vou fazer uma apostila focada só nisso no primeiro bimestre. Eu vou fazer uma apostila focada nisso, tá, vai delimitando, tá? Isso é muito, muito importante. E não é o coordenador que vai fazer a apostila. O coordenador, ele vai olhar para o relatório e vai falar assim, ele tem dificuldade de escrita, de fala, como que a gente desenvolve isso? E aí aquilo que a gente sempre fala, formação contínua. Estejam sempre pensando em fora da curva, vai em coisas de fonoaudiologia, procura coisas em sites de pesquisa, de laboratórios, que nem o da Mackenzie, que tem vários artigos falando como manejar estratégias de adequação curricular, tá? Então é muito importante. Quem tiver muita dificuldade nisso, procura
que eu e a Marcela, a gente está dando mentorias, então a gente pode ajudar vocês nisso. Se for uma coisa simples, a gente responde, né, no próprio direct, no próprio comentário. Quando é muito avançado, a gente está chamando lá para nossa mentoria. E eu pretendo fazer isso porque na quarta sai uma mega novidade. A gente vai criar a comunidade Midas, onde a gente vai ter muita coisa que vocês vão ficar sabendo. Só tô dando um spoiler aqui. E lá, provavelmente, eu já até falei pra Marcela antes da live que eu quero dar uma aula só disso lá na comunidade. Que eu quero falar só sobre isso para ajudar vocês, porque eu sei que é uma dificuldade muito grande. Mas tá, voltando, né, a nossa coisa. Adaptou. Como é que você fez? Vamos lá, adaptei o currículo, já fiz, já percebi que ele não consegue, ele precisa do material, né? Um ponto, gente. Eu sei que tem muita escola, e eu já sei, claro, né? O pai paga o material e a criança não se adapta ao material. Antes de vocês, escola privada principalmente, antes de vocês venderem o material, isso eu sempre falava com o pai falava, eu queria ver o material didático. Eu falei, pai, espera, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma avaliação, vou ver se ele consegue para essa turma, né, se é compatível, e depois a gente te passa. Não tentem vender o material por vender o material. Vocês podem vender o material didático, só que, por exemplo, se talvez você precise fazer um material didático do primeiro ano para o do quarto ano, você pode pegar a própria apostila, né? E pegar algumas matérias, se a criança consegue acompanhar a apostila inteira. Mas não tentem vender o material pelo material sem saber se é adaptável ou não, tá? Então, primeiro analisem, essas crianças estão fazendo os diagnósticos, as sondagens, acredito eu, nessa volta às aulas, para ver em que nível que essas crianças estão. Isso já é um ponto gigante, tá? De ver se tá muito vermelho, tá muito problemático o caso do aluno, faz isso. Independente se ele tem laudo ou não, se ele tem alguma dificuldade, um transtorno, independente. Porque você viu que tá muito cedo, tá muito problemático, então faz. Por exemplo, vou dar um exemplo bem real. A gente tinha uma aluna que ela não tinha laudo, não tinha nada. Assim, ela tinha muita dificuldade, ela tava no segundo ano com nível de jardim 1, 2. E aí eu sentei com a professora a gente fez uma sondagem, já tínhamos conversado com as professoras anteriores, fizemos uma análise e falamos, ela não acompanha, mãe, a gente vai fazer um novo material para ela e fizemos uma apostilinha mesmo, uma apostila de atividades e fomos fazendo com ela de bimestral e fazendo acompanhamento. E ela pagou o material como se fosse, né, as apostilas, porque a gente adaptou o material. E isso é muito importante, né, conversar com a família, né, que é o nosso, já tô no quarto ponto. São 6, eu fico meio maluca. Nosso quarto ponto, né? Reunião com todos os envolvidos. Vai conversar com a família, tá? Vai conversar com o professor e explicar o que é esperado, o que é para fazer, como que vai fazer, quando, tais dias, principalmente agora nesse ensino híbrido, quais dias ele vai ter, se vai ser individual para aquele aluno, se vai ser em grupo, se ele vai ter que pegar a turma inteira e dar um suporte depois. Vocês decidem, vejam a possibilidade de vocês, que é o nosso, lembra que eu falei do nosso segundo plano, né, do nosso segundo pilar. Então, vejam a possibilidade dentro do colégio de vocês e adaptem, mas isso precisa ser passado para a família. Pai, e aí é muito, 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 muito legal pegar essa ferramenta que eu vou passar lá no Telegram, fazer e mostrar pro pai. Pai, ele tem dificuldade nisso, nisso e nisso. Nós vamos fazer essa e essa estratégia. Só que a gente precisa disso, 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 tá? Precisa que ela venha, precisa que ele fique online X horas, qual é o horário bom para vocês. E um ponto muito, muito, muito importante que toda escola esquece e que eu já peguei erros gravíssimos em escolas. Anotem as estratégias, cada ponto, vocês têm que ter um relatório sobre isso. Relatório detalhado. Foi feito o diagnóstico da aluna, pipipopó, uma sondagem no dia tal, deu isso, isso e isso. Iremos adaptar de cada dificuldade dessa maneira. Fez todo o relatório, chamou a família, explicou, assina. Família assina, você assina, coordenador, diretor assina. Não façam nenhuma adaptação curricular para o aluno, nada, nem com laudo, sem laudo, sem que o pai assine, né? Sem que tenha esse cuidado do pai assinar. Eu já vi erros gravíssimos, gente, em escola, que um aluno estava no quarto ano com o nível de Jardim 2 e ele não tinha um documento sobre. E aí, tipo assim, a escola fazia muita coisa por ele, mas não registrava essas adaptações, né? E aí o que acontecia quando eu cheguei na escola, eu falei, cadê os relatórios de adaptação dele? Aí a diretora falou assim, não tem, Carol, precisa? Eu falei, claro. Eu falei, porque se a mãe uma hora baixa aqui e fala que não sabia que vocês não estavam fazendo nada, como é que vocês vão provar isso? Então, tenha esse cuidado de relatar tudo. Foi avisado aos pais, tal dia, né?
Então, tenha esse cuidado, gente. Peçam para os pais olharem cada detalhe, assinarem tudo, porque se der algum problema, vocês falam, mas o pai estava ciente que nós estávamos adaptando. Mas nós adaptamos o conteúdo de X dias dessa forma, principalmente agora no ensino online, porque a Secretaria de Educação vai cobrar isso uma hora, gente. Ela vai cobrar como que vocês estão fazendo isso, tá? Um outro ponto, né? Fez tudo bonitinho, né? Tá. E depois, né? Fiz a sondagem, fiz o plano. O que eu faço depois? Gente, avaliações periódicas e relatórios periódicos. Se vocês procurarem no Google, procura PEI, né? Programa de Ensino Individualizado. Tem vários tipos de relatórios para ser feitos. Eu sigo um que eu mesma criei lá para as escolas, então eu sigo esse modelo e que eu fui pegando de cada um, mas é porque eu tenho facilidade de adaptar conteúdos, né? Mas você pode pegar um simples e fazer relatórios periódicos. Pode ser quinzenal, pode ser mensal, desde que se tenha relatório sobre avaliação, porque você vai ter que é o nosso, né, o quinto pilar são essas avaliações e relatórios, e o sexto pilar é flexibilidade. Você vai ter que olhar se está dando certo, se não está dando, se precisa aumentar o nível, diminuir o nível, entende? Então tem que pensar em tudo isso. Gente, vai colocando as perguntas aqui embaixo para eu responder. Desculpa. Tentei segurar, não deu. Então, essa coisa da flexibilidade é muito importante. Por quê? Isso você vai ter que conversar com o seu professor, tá? Coordenador. Você vai ter que falar assim, olha, prepare-se, porque muitas adaptações elas vão fazer. Porque às vezes, gente, a família não se adapta, a criança não se adapta. Tem todo esse cuidado que precisa ser feito para que isso dê certo, né? Você vai ter que ir olhando ao longo do caminho se isso vai dar certo ou não. Se não, gente, por que você está fazendo isso? Não é só para fazer no papel, gente. Isso é para dar certo de verdade. É para realmente ser real essa adaptação. No ensino médio, tá, vamos lá. A questão do ensino médio segue a mesma coisa, Pauliane. Você vai fazer uma sondagem. No ensino médio, você já pode fazer uma prova específica para eles, né? Sobre o nível de coisa. Então, por exemplo, ele consegue adaptar, ele está no terceiro ano. Ele está no nível de segundo ano? Será que ele está com dificuldade? É sempre a mesma base, gente. Você vai analisar as dificuldades e facilidades, vai olhar em que são as suas possibilidades de ação. Então, ele precisa de um desenvolvimento só em português, só em matemática, em ciências, ou precisa em todas? Ele precisa que seja diminuído o conteúdo, porque às vezes, o que acontece? O aluno, mesmo que ele não tenha nenhum transtorno, ele não dá conta de tanta informação que a gente passa. Então, veja se não dá, por exemplo, para fazer um resumo no meio da aula. Isso eu fazia muito para os meus alunos, pedia muito para os professores. Você passa o conteúdo inteiro e no final a professora vai ter que preparar isso antes e passar um resumo, como se fosse um mapa mental, né? Como se fosse um mapa mental mais detalhado com focos específicos, ou vai fazendo isso junto com os alunos, para que esse aluno que tem dificuldade de adaptar, de fazer alguma coisa, ele consiga pegar o que é importante. Por quê? Nosso conteúdo hoje, em qualquer escola, gente, não, isso é coisa do Brasil. Ele é conteudista, né? Eles fazem, você abre a apostila, só tem 450 páginas só de conteúdo. E às vezes nem a maioria das informações, elas não são tão relevantes assim. Então, ensinar para esses alunos que têm dificuldade de adaptação de acadêmica, né? Como que ele pode nortear o olhar dele para coisas mais importantes. Então, você pode fazer um resumo e ver. Você pode também ver se há uma dificuldade específica em uma matéria e dar o suporte só nessa matéria. Você pode ver se ele não está acompanhando porque ele tem um déficit ou porque ele ficou atrasado no outro ano, que é o que está acontecendo muito. Então, prestar atenção nesses pequenos detalhes e ver como que isso vai funcionar é o mais grande. Não tem uma fórmula de bolo que fale assim, olha, vai dar certo isso, isso e isso. Mas você pode seguir esses pilares, né? Que eu vou retomar agora quais são, e seguir, porque esses pilares te dão a base para qualquer, pode ser ensino médio, cursinho, pode ser também ensino infantil. Eu fazia muito para o ensino infantil, gente, apesar de vocês acharem que não, sim, ensino infantil precisa deste cuidado. Tem muita criança que não vai bem no primeiro ano porque não teve uma adaptação correta no infantil, tá? Então vamos lá. Primeiro pilar, vamos revisar tudo e para a gente ir fechando. Primeiro pilar, conhecer seu aluno. Faz uma sondagem, vai ter uma ferramenta que eu vou passar lá no Telegram, tá? Lá no Telegram a gente vai passar uma ferramenta para que qual o norte. Quem faz a sondagem é o seu professor. Essa ferramenta que eu vou passar, eu quero que vocês peçam para o professor que mais conhece esse aluno. Não é
Por exemplo, pode ser que o professor desse ano não conheça esse aluno e não vai dar certo, gente. Então, peça para o professor que mais conhece esse aluno, mesmo que ele ainda não seja o professor, mesmo que ele não seja mais o professor desse aluno, tá? Ele foi do ano passado, como a gente está no início do ano, eu sempre pedi ao professor do ano anterior primeiro. Preenche a ferramenta, faz uma sondagem, vê quais são as facilidades e as dificuldades do seu aluno, tá? E pensa como é que vai ser, quais são as possibilidades, se pode ser online, se pode ser presencial, como que vai ser feito. Tem que pedir ajuda do professor. O coordenador não faz esse tipo de trabalho, o coordenador guia. Você vai dar um norte para o seu professor, tá? Outra coisa, vamos lá. Onde que a gente, segundo pilar, o plano é baseado em quê? Dificuldades e facilidades, as possibilidades do momento, né? E se você está no online, ajuda da família, né? E toda essa questão. E adaptação de material, se é necessário ou não, que é o nosso terceiro pilar. Qual que é o terceiro pilar? A adaptação de material, você vai seguir 3 coisas. Se ele consegue acompanhar o material normalmente, sem nenhuma dificuldade, e tá tudo bem. Se ele tem uma dificuldade específica, ele vai ser guiado, mas ele não precisa de adaptação. Se ele precisa de adaptação, mas é uma adaptação simples, que não precisa mudar o material, é só mudar uma coisa ou outra na apostila, adaptar a forma de falar, adaptar a coisa, se é para pontilhar, a professora vai ajudar ele pegando na mão e fazendo primeiramente, ou precisa de uma adaptação total para esse aluno, porque ele não acompanha o material didático, tá? Esse é o nosso terceiro pilar. O quarto pilar, né? O que a gente vai pensar nesse quarto pilar? Gente, fiz tudo, pensei, fiz as estratégias, coloquei tudo na mesa, olhei para o meu professor, falei, tá, ele não consegue acompanhar, o que nós vamos fazer? Monta um relatório de dificuldades, facilidades, quais são as estratégias para cada coisa, quando vai acontecer, como vai acontecer. Chama a família ou faz uma chamada de vídeo e explica para a família tudo o que vai ser feito, e explica para o seu professor passo a passo de quais estratégias e como ele vai fazer isso. Tudo assinado pela família, assinado pelo professor, orientado, com cuidado, com atenção, dando total atenção para essa família. E vai ter que pedir a colaboração da família, porque essa família que vai ser base. Gente, escola nenhuma faz nada sozinha, tá? Ninguém faz nada sozinho. Então, peçam ajuda da família. Vejam também quais são as dificuldades da família em casa com esse aluno, tá? Quinto pilar, e não menos importante, é a avaliação e relatórios periódicos. Precisa ser reavaliado, fazer sondagens mensais, pelo menos, para ver o nível das habilidades desse aluno, se está evoluindo com o que está passando, se está passando uma coisa muito simples, se está passando uma coisa muito difícil, se está evoluindo ou se não está. Relatórios periódicos. E eu dei uma dica para quem quer procurar mais sobre isso, procurem Programa de Ensino Individualizado, o Plano de Ensino, PEI, né? Lá na internet tem um monte de coisa, como adaptar, como fazer. Não precisa ser só para aluno que tem laudo, gente. Cuidado com esse tipo de coisa. Não categorize as crianças assim, não categorize os alunos, tá? Independente se ele tem laudo ou não, se ele precisar de uma adaptação, ofereçam essa adaptação. E um outro ponto, que é o nosso sexto pilar, e eu acho que ele é talvez o mais importante, é aprenda que vai ter que ser flexível e ensine isso para o seu professor. Nem tudo vai ser tão bonitinho como parece no papel. Nem tudo funciona, vai ter que mudar muito o plano de ensino. Por isso que eu falo, eu normalmente faço planos de ensino semestrais, dependendo se é infantil, se é bimestral, você faz bimestral e vai analisando como ele evoluiu, como é que tá indo. E com os relatórios você vai vendo, quando faz os relatórios você analisa, dá para passar para o próximo nível. Não, continua nesse nível que tá. Não se culpem se seu aluno não evoluir. Tem criança que tem maior dificuldade, talvez a estratégia que você utilizou não foi a mais correta e não tá tudo bem também, é só achar outra estratégia. Viu que não deu certo? Muda. Viu que não deu certo? Muda. Não fiquem presos na mesma estratégia. É só isso, gente. Não ficar presos nessa ideia de que assim, mas vai dar muito trabalho. Gente, sinceramente, problemas seus. Sabe? Quando o aluno tem que fazer a adaptação, eu falo assim, problema meu que vou ter que parar a minha vida para poder fazer a adaptação. É a minha obrigação como educadora. É a minha obrigação como psicóloga. É a obrigação de vocês como coordenadores da suporte para os professores e adaptar currículo. Quem faz a adaptação de currículo são vocês, que montam o documento, tudo bonitinho. O professor vai montar os exercícios, vai montar a apostila se necessário, ele vai montar vai dar a atenção para o aluno, né? Mas quem vai fazer o relatório, montar o P, montar tudo, é o coordenador, tá? Com a ajuda do professor, eu normalmente faço assim, eu sento com os meus professores, eu adaptei, fiz, eu sento com eles e bato. Tá certo, não tá? O que você acha? Você acha que ele vai dar conta? Você acha que não? O professor que conhece. Não achem que vocês conhecem os alunos tão bem quanto os professores, vocês não conhecem.
sempre tenha suporte do seu professor. Pergunte para ele quais são as possibilidades daquele aluno. É ele que conhece aquele aluno. Às vezes a família nem conhece, porque a criança fica tão minada na família de cuidados, de tudo, que acaba que a família nem conhece. Então, a gente realmente já vi casos do professor saber mais do potencial da criança do que a própria mãe. Então, façam isso junto com o professor, vejam possibilidades, peçam para o seu professor validar aquela informação que você fez, tá? Alguém tem mais perguntas, gente? Deixa eu ver que horas são, pra gente ver, tá? Vão fazendo perguntas aqui para eu ir respondendo, porque senão a gente vai encerrando. E aí, lembrando, galera, quem tá no canal do Telegram, eu vou botar um resumo do que a gente falou por aqui. Eu vou colocar a ferramenta lá que eu utilizo para diferenciar, fazer a sondagem primária, né, das habilidades e dificuldades do meu aluno. Então, quem tá no Telegram vai ter esse benefício. Quem não tá, é só ir lá no link da bio, lá no nosso abaixo da nossa descrição e participar, que é gratuito. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Vai conversando aqui que eu quero bater papo com vocês. Ficou claro, gente, quais são os passos, os pilares? Porque se não ficou, me falem que eu passo de novo. Não tem problema não. Vão me falando, me dando um retorno aqui para fazer sentido. Eu quero mesmo aqui ajudar vocês nesse ponto, porque eu sei que é uma coisa que vai rolar muito esse ano. Vai ter que rolar muito, porque muita criança teve dificuldade no ano passado com o ensino online. Gente, não é possível que eu falo, né? Ah, agora pronto. Vamos lá. Quando você tem muitos professores, indica uma estratégia? Sim. Perguntaram, a Pauliane perguntou, quando você tem muitos professores, que acho que é o seu caso de ensino médio, muitos professores que atendem o aluno, indica alguma estratégia para esse relatório? Sim, é um relatório individual de cada matéria. Cada professor vai fazer um relatório individual. Você faz um grandão, eu faço assim, Pauliane, eu faço um relatório grandão de tudo que vai ser ensinado de todas as matérias. E faço relatórios individuais para desenvolver cada matéria. E aí cada professor é responsável pela sua matéria e o seu coisa. Aí você tem que fazer, ou faz uma reunião conjunta com todos e explica as dificuldades daquele aluno, ou faz de um em um e vai explicando qual que é a parte, né? Porque, por exemplo, um aluno pode ter dificuldade em matemática, mas pode ser que ele não tenha ciências, porque ele gosta da matéria. Então, depende, vai analisando, mas cada professor, passar isso. Lá na escola que eu trabalhava, que tinha ensino fundamental, cada professor era responsável pela sua parte, tá? Mais alguma dúvida, galera? Tô gostando que vocês estão participando hoje. Pauliane tá maravilhosa, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta lá no Telegram, pergunta pra gente no direct. Eu amo interagir com vocês. Então, é muito importante pra gente ter esse contato com vocês. E foi um tema que eu realmente achei pertinente. A Marcela até queria mudar ontem. Ela falou, vamos fazer outro. Eu falei, não, eu quero falar desse. E esse é um assunto que eu quero realmente propor mais pra frente, ou uma aula específica disso, com ferramentas, com uma coisa bem detalhada, tipo uma coisa bem extensa, porque eu quero fazer isso com vocês mesmo assim. Mais alguma dúvida, gente? Vai perguntando. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente tem que... E uma coisa, gente, pelo amor de Deus, esqueçam os laudos. O laudo não ajuda em nada, de verdade. Não fiquem forçando as famílias. Ele ajuda no sentido de mapear, mas o mapeamento mesmo ele vai acontecer nesse relatório que eu tô falando, uma sondagem. Você vai olhar passo a passo daquele aluno, o que faz diferença na vida daquele aluno. O laudo em si, tá, ele tem autismo. Gente, autista por autista tem vários tipos. Cada criança autista é uma criança, então não vai fazer diferença, tá? Não se apeguem tanto nessa questão de laudo. Gente, então eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, procurem a gente no Telegram, tá? Esse foi mais um no Coração da Educação. A gente falou sobre os 6 pilares, né? Pra gente fazer uma adaptação curricular para aluno com dificuldades acadêmicas. Se vocês quiserem, né, esse assunto sobre dificuldades de adaptação escolar e essa dificuldade emocional ou social, coloca nos comentários aqui que vai ficar lá a live salva. E que aí a gente monta, eu também faço outra coisa, uma outra live pra gente conversando. Participa do nosso canal Telegram, porque lá tem muita coisa. Inclusive, hoje eu até fiz uma reflexão lá sobre da Carol Conká, né? Daquele, o que tem a ver com liderança. E tá lá. Sempre vai discorrer, sempre bate um papo e vai sempre conversando com vocês. Um beijo, gratidão por participarem. Eu amei fazer essa participação com vocês. Era uma coisa que eu tava sentindo falta, tá? Então, ó, um beijo e até mais.